Tratando desse assunto, as promessas de Deus, ou melhor, as promessas de Jesus Cristo, lá em João 2,25, 1 João, nós falamos sobre 3,16, falamos sobre a mulher samaritana, a fonte que jorre para a vida eterna. Falamos João, capítulo 5 agora, passou da morte para a vida, verso de número 24, foi ontem. E agora nós vamos entrar no capítulo 6, nós vamos encontrar uma série de lições falando que Jesus é o pão da vida. O capítulo 6 ele começa com Jesus fazendo a multiplicação dos pães para aquele povo que estava ali ouvindo e também a multiplicação dos peixes. E aí depois ele pega o barquinho aqui e vai para Cafarnaum. E aí ele, chegando em Cafarnaum, que começa a questão do assunto pão da vida. E aí nós queremos falar nesta noite hoje sobre Jesus, o pão da vida. Jesus vai usar coisas comuns, coisas materiais, como pão, que ele vai usar nesse capítulo, para lições espirituais. Ele vai usar algo material, terrestre, para coisas espirituais, coisas celestes. Então nós vamos nos deter alguns dias aqui no capítulo 6, tratando de algumas mensagens sempre sobre a vida eterna e sobre a promessa que Jesus fez. Olha o versículo, capítulo 6, verso de número 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Nós vamos ver logo em seguida a questão do selo de Deus. Agora olha que interessante, trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É deste pão que Jesus está falando. Um pão diferente. Um pão que eles iam provar uma única vez, que é a salvação e ter a vida eterna. O verso de número 40, olha o que diz. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso de número 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Todo o assunto do capítulo é a vida eterna. E ele vai usar algo material para falar dessa vida eterna. Verso de número 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 27, ele fala de alimento perecível, como ele menciona aqui o maná lá do Velho Testamento. Só que ele vai falar de uma comida aqui também que permanece para a vida eterna. Então, um alimento perecível e um alimento permanente, que era o pão da vida, que ele vai se apresentar como o pão da vida. Ele vai falar que o maná era perecível. Verso de número 49. Dá só uma olhada. Vossos pais, pois, comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele fala do maná que eles comeram e morreram. Só que ele fala de um outro pão agora que viverá para sempre, um pão permanente. O maná era perecível. Vamos voltar lá em Êxodo para ler o texto do maná? Vamos voltar lá. Êxodo capítulo 16, só por curiosidade. Quando ele mencionou esse pão aqui, ó, capítulo 16, vamos ver o verso 3 e o verso de número 3 a 5. Êxodo 3 a 5. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a esse deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés:
Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Veja o versículo de número 18, 6:18, diz assim, ó: porém, medindo com um homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Agora vamos para o verso de número 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. 40 anos eles comeram maná. Comeram, e aí ele diz lá no verso de João que eles morreram. Aquele pão era perecível. O pão que Jesus apresenta agora é um pão permanente. É o pão que dá a vida eterna. Vamos voltar para João capítulo 6. Nós vamos ver o verso 34. João 6, verso de número 34. Diz assim, nós vamos ler o 34 até o 36. João 6, 34 diz assim, disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Dai-me deste pão, eu sou o pão da vida. Veja o versículo de número 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Viverá para sempre. Vou ler o verso de número 51, que diz, eu sou o pão eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Viverá para sempre. Você não quer provar desse pão maravilhoso? É Jesus Cristo, é a salvação. Um grupo olhou e disse, Senhor, dai-nos sempre desse pão, precisamos muito desse pão. E Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas no verso 36 ele diz, mas já vos disse que também vos me vistes e contudo não credes. Muitos viram e não creram. Muitos ainda hoje, 2022, ainda estão cegos, sem crer. E você, crê em Jesus Cristo, crê no pão da vida, nas promessas do Senhor. Ele é imutável, Ele não muda. E Ele quer salvar tua alma. Faz isso o mais rápido possível. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de gravarmos, que a Tua palavra chegue, ó Deus, até os confins da terra e que cada vida dessa que está assistindo e ouvindo venha ser ricamente abençoada pelo Senhor. Se alguém não tomou a decisão ainda, que o Senhor possa tocar no coração e que tome a decisão o mais rápido possível. Assim eu te oro e te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.